França, anos 1420. Uma adolescente afirma ouvir vozes, palavras que só ela consegue ouvir. Seu nome é Joana d'Arc. E ela diz que as palavras vêm de Deus. Não importa se Deus tinha uma missão para ela ou não, ela acreditava nisso. Joana inicia sua busca sagrada. Derrotar os ingleses e ver o rei francês coroado. Mensageira divina, feiticeira ou guerreira? Capaz de transcender dor e sofrimento extremos, como esta jovem de 19 anos realizou tudo isso? Procurando respostas, historiadores, neurologistas e psicólogos religiosos examinam sua vida extraordinária, abrindo o arquivo confidencial sobre Joana d'Arc. Arquivos Confidenciais. Joana d'Arc. Joana d'Arc, santa padroeira da França e heroína nacional. A história dela tem sido composta através dos séculos, fazendo com que a verdade da vida desta jovem seja encoberta pela lenda. Raquel Gibbons estuda Joana e a história medieval há mais de 20 anos. Ela é santa, ela é cavaleira, ela é herege, ela é feiticeira, ela é campeã feminista, ela é profeta. Examinando os detalhes de cada um de seus atos milagrosos, cientistas agora acreditam que possa ser possível revelar o que se esconde por trás das proezas de Joana em vida e na morte. A investigação começa aqui em Domremy-la-Pucelle, 250 quilômetros ao leste de Paris. Por volta de 1428, esta casa de família, a igreja e estas ruas são o cenário para o primeiro e mais resistente mistério de Joana. É aqui que ela faz sua escolha e sai da obscuridade para tornar-se lenda. Joana sai de casa com apenas 16 anos de idade. Ela toma a decisão de sair praticamente sozinha de sua aldeia de origem em um tempo em que muitas pessoas jamais passariam uma noite sequer longe de casa. É uma coisa bastante admirável alguém fazer isso naquela época, e com certeza também foi para uma garota como Joana d'Arc. Afastar-se de uma família de camponeses naquele tempo era uma opção radical, animada por uma reivindicação extraordinária. Joana diz que desde os 13 anos, ela ouve vozes em sua cabeça e acredita que essas vozes vêm diretamente de Deus. Alguns especialistas atuais afirmam que isso mostra que Joana era louca e esquizofrênica. O Dr. Miguel Farias, psicólogo, pensa diferente. Deve ser feita uma distinção importante entre pessoas que ouvem vozes e têm problemas psicológicos graves e pessoas que ouvem vozes, mas têm uma vida normal. Não existe registro histórico que sugira que Joana alguma vez tenha sido considerada louca. Na infância, ela teve um comportamento social aparentemente normal. O Dr. Farias acredita que as vozes poderiam ser pensamentos escondidos em seu inconsciente. Em um ponto de vista puramente psicológico, podemos pensar que ela tinha uma espécie de disposição de personalidade que permitia que ela percebesse coisas a partir de seu inconsciente e que ela interpretava como sendo vozes. Por causa das crenças cristãs de seu tempo, ela deduz que essas vozes são mensagens de Deus. Este tipo de percepção não é de fato incomum no século XV.
Na época em que Joana d'Arc viveu, houve provavelmente muitos visionários ou profetas espalhados pela França. Nem 2 nem 3, mas centenas. Isso é algo incomum, mas que com certeza também não é excepcional. E muitos desses visionários eram mulheres. Vista como uma mensageira divina, Joana poderia ter sido facilmente aceita. Sua possível faculdade de acessar o inconsciente e seu profundo fervor religioso poderiam explicar sua vocação de ouvir a voz de Deus. Mas são as ações extraordinárias que elas inspiram que destacam Joana. Se as pessoas da época acreditavam ou não nas vozes, se acreditamos nelas hoje, isso não é realmente importante. O que importa é que Joana acreditava nelas, e acreditava tanto que estava preparada para executar até uma tarefa que parecesse impossível. São esses feitos que são vistos por alguns como milagrosos e criam a lenda de Joana d'Arc. E eles acontecem bem no meio de uma campanha militar furiosa. A Guerra dos 100 Anos, da qual a carreira de Joana faz parte, são elementos de uma rivalidade enorme, constante e extremamente longa entre a Inglaterra e a França. A França está dividida. De um lado, a Inglaterra, aliada ao poderoso nobre francês, o Duque de Borgonha. Do outro, o herdeiro de sangue do trono francês, Carlos VII, que não quer perder sua herança. O país está dividido. Os ingleses e os borgonheses ocupam o norte e os franceses o sul. A fronteira entre eles é o rio Loire. Joana d'Arc surge em cena em um momento particularmente em baixa para os franceses neste conflito, talvez um dos mais baixos. Os ingleses estão lentamente invadindo o território francês no sul. E é neste cenário que surge Joana d'Arc, negociando sua entrada na corte real de Carlos VII em março de 1429. As vozes e sua determinação devem ter intrigado o rei. Quando Joana se apresenta na corte, é um alívio para Orleans ela assumir sua missão. Orleans é a linha de frente do conflito entre ingleses e franceses. Os exércitos ingleses tinham chegado a Orleans e eles sabem que para seguir em frente, eles precisam tomar esta cidade super importante e estrategicamente significativa. O cerco dos ingleses dura 7 meses. Historiadores especulam que Carlos VII permite que Joana vá para Orleans com reforços, porque ele estava disposto a aceitar qualquer tipo de ajuda. E ela é bem recebida por aquelas milícias porque sua presença é vista como uma legitimação divina da causa francesa. Nasce então a lenda de Joana d'Arc como um notável soldado com armadura. Acredita-se que Joana tenha conseguido um milagre aqui em Orleans, pondo fim ao cerco esmagador e forçando a retirada dos ingleses. O historiador militar Kelly de Vries revela que a realidade é muito diferente. Os ingleses não se sentem com força suficiente para enfrentar os franceses, e os franceses não tentam enfrentar as fortalezas dos ingleses. A interpretação de De Vries se baseia na análise detalhada dos eventos anteriores à chegada de Joana. Os ingleses chegam ao Loire. A maioria das cidades que eles atacam simplesmente se rende, mas os orleaneses não. Os ingleses não esperam que os cidadãos de Orleans ofereçam resistência, tanto que eles apenas trazem uma pequena força de cerca de 4.000 homens para anexar a cidade. Com esse efetivo limitado, o líder inglês Thomas Montague concentra seu ataque no Forte das Tourelles, localizado no sul. Atrás dele, localiza-se a única ponte que cruza o rio Loire, levando até a cidade. É aqui que os orleaneses fazem uma manobra extraordinariamente corajosa. Eles destroem a ponte, interceptando o avanço inglês. Quando os orleaneses oferecem resistência, os ingleses precisam sitiá-los. Mas os ingleses não têm homens suficientes para cercar a cidade toda e interromper a entrada e saída de suprimentos. E, além de tudo, eles sofrem um revés importante. Thomas Montague morre em um incidente bizarro durante os primeiros dias de cerco. É uma história horripilante.
Thomas vai até uma janela e uma bala de canhão o atinge, destruindo seu rosto, matando-o e eliminando a liderança do lado inglês. Ao contrário da história lendária, Joana não chega a Orleans quando a cidade está à beira da destruição nas mãos dos ingleses. Os ingleses não conseguem vencer. Os orleaneses não conseguem combatê-los. E eles estão num beco sem saída. A chegada de Joana com mais tropas faz pesar a balança em favor dos orleaneses e dos franceses. Eles atacam, atingindo os ingleses de frente no Forte das Tourelles, e conseguem levá-los à derrota. Em vez de uma vitória milagrosa, De Vries acredita que os ingleses não eram uma grande ameaça. Todos querem acreditar que os ingleses poderiam ter tomado o resto da França. E Joana d'Arc é o fator determinante para que isso não tenha acontecido. Mas eu acho que eles não conseguiriam vencer. Enquanto a vitória de Orleans pode ter sido menos do que extraordinária, um milagre considerável acontece no campo de batalha e não pode ser tão facilmente explicado. Joana é atingida por uma flecha que penetra 15 centímetros em seu pescoço e região do ombro. Muito sangue foi derramado. Alguns achavam que Joana poderia morrer por causa disso. Um ferimento aparentemente fatal e, apesar disso, pouco tempo depois, ela está de volta à batalha. O fato dela voltar depressa, aparentemente sã e salva do ferimento, tem sido usado como um milagre. Mas não há registro de exatamente onde o ferimento está localizado ou quanto ameaçador ele possa ter sido. O Dr. Tobias Campbell está procurando pistas, analisando armaduras daquela época. Na verdade, é uma coisa difícil de se analisar, porque não existe uma armadura completa da época de Joana d'Arc. Esta efígie de um túmulo em uma igreja do interior da Inglaterra, a cerca de 105 quilômetros a noroeste de Londres, data do início do século XV. E é uma das melhores representações vivas do tipo de armadura de Joana. A armadura de metal que Joana está usando é uma excelente proteção contra flechas. O fato de que ela sofre uma perfuração substancial nos indica que ela foi atingida em um ponto fraco. Campbell acha que ele pode ter encontrado esse ponto fraco. A chapa do peito que ela está usando vai desde debaixo do braço e cruza o ombro nesta linha. A proteção de ombro que ela está usando provavelmente corre ao longo numa linha paralela similar, mas as bordas não se alinham, existe uma brecha. Então, se ela está em pé na parte de baixo de uma escada, no cerco, e uma flecha é arremessada contra ela do topo de um muro, a flecha desce e a atinge nessa brecha. É um ferimento sério, mas não é fatal. A teoria de Campbell sugere que a sobrevivência de Joana é menos surpreendente, mas seu ferimento é maior do que apenas um arranhão. Em um dos melhores hospitais de pesquisa do Reino Unido, a neurocientista Dra. Katia Vir está analisando os efeitos da crença religiosa sobre a dor. A flecha penetrou 15 centímetros e podemos imaginar que isso deva ter sido muito dolorido. A doutora Vir acha que o segredo de como Joana aguentou essa dor pode estar dentro de sua cabeça. Normalmente achamos que a dor é o que acontece com o corpo em nível físico. Agora sabemos que isso é um pouco mais complexo. Não é só o que acontece na parte física, mas muitíssimo com o que achamos disso em nível psicológico. Vir se une ao psicólogo Dr. Miguel Farias para investigar como alguém pode alterar sua percepção de dor sem eliminá-la fisicamente. O Dr. Farias realiza testes sobre a psicologia da religião e tem uma questão específica que evidencia sua investigação.
Até certo ponto, a crença religiosa pode influenciar não só a percepção de mundo, mas também como a pessoa sente a dor e até que ponto se sente dor. Usando um aparelho de ressonância magnética para analisar a atividade cerebral, a experiência do Dr. Miguel vai medir o efeito da fé e da crença sobre a percepção de dor de uma pessoa. 24 voluntários são testados, metade católicos, metade ateus. São mostradas duas pinturas diferentes para os participantes. Uma delas é a Virgem Maria, e uma outra pintura não religiosa de Leonardo da Vinci. Para cada imagem, eles receberão um pequeno choque elétrico. Depois é perguntado a eles como avaliam a dor provocada por cada choque. A doutora Vir reúne as reações dos participantes e os resultados da ressonância magnética da atividade cerebral durante todo o experimento. O resultado revela um padrão consistente e a resposta possível para a maneira como Joana pode ter lidado com a dor de seu ferimento. A primeira coisa que notamos foi que os participantes religiosos, na verdade, registraram menos dor, mas só quando eles olharam a imagem da Virgem Maria. A cruz azul mostra a área do cérebro que está ligada à redução da dor. No grupo ateu, nenhuma atividade é registrada nessa área. No grupo católico, a história é diferente. Aqui vocês podem ver que conseguimos. Eles empregam um mecanismo que é representado aqui nesta pequena região do cérebro que os ajuda a amortecer a dor. Dada a profunda convicção religiosa de Joana, as conclusões podem explicar sua rápida recuperação. Ela encontrou força em sua crença para realmente suprimir a dor, também em nível físico. Isso pode ao menos apontar em direção ao que poderia estar acontecendo no cérebro dela quando ela foi ferida e continuou lutando. A experiência mostrou que Joana pode ter sido capaz de reduzir sua dor física simplesmente através da fé. É esta crença inabalável que parece impulsioná-la para frente quando ela vê a sua próxima missão completa. Carlos VII sendo coroado em Reims. Sua catedral é o local tradicional de todas as coroações francesas. A coroação de Carlos legitima sua reivindicação pelo trono sobre a reivindicação inglesa rival. A cerimônia acontece em 17 de julho de 1429, 2 meses depois da vitória em Orleans. Mas os historiadores encaram a coroação como sendo a última grande vitória de Joana. É muito difícil para alguém da era moderna imaginar o nível de autoconfiança e a força da experiência que Joana d'Arc deve ter experimentado. Mas no final é essa confiança em si mesma e sua motivação que acabam provocando sua captura e sua morte. Depois da coroação do rei, ao invés de voltar para casa, Joana assume novas missões militares, incluindo um imprudente ataque em Paris. O ataque falha e ela é capturada pelos borgonheses a cerca de 80 quilômetros ao norte de Paris. Esses soldados franceses, leais aos ingleses, entregam Joana. Sua carreira militar termina. O mito sobre Joana d'Arc diz que ela libertou a França da opressão dos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Mas as provas pintam uma imagem diferente. Nem a coroação e nem a captura de Joana põe fim à Guerra dos 100 Anos. A guerra só termina finalmente em 1453. Joana não liberta a França como a lenda sugere. A guerra ainda dura mais 20 anos. Sua autoconfiança, antes tão importante para ela, agora se torna um risco. Levada para Rouen, na França, sob domínio inglês, ela é julgada e condenada pela Igreja Católica por heresia. A pena é ser queimada viva em uma fogueira. Eventos em seus últimos dias revelam a verdade extraordinária final das habilidades de Joana. Tudo começa com um momento de dúvida. À sombra da igreja da abadia de Rouen, Joana se arrepende e nega ter ouvido as vozes.
Depois de tudo que ela passou, depois de todo o perigo e dificuldades que ela encarou obedecendo aquelas vozes, em seu momento final e mais sombrio, ela as rejeita, confessando seus pecados contra Deus e a Igreja. Ela teve medo, e isso parece ser uma reação humana perfeitamente normal de qualquer um. Imaginem numa garota de 19 anos. Ela vai ser queimada viva. E é impossível não ter medo disso. Mas, incrivelmente, ela retira sua confissão poucos dias depois. Apesar disso, de novo, a autoconfiança de Joana domina sua aparente racionalidade. É o momento de fraqueza, que na tradição cristã a transforma em santa. Ela fraqueja em um determinado momento e consegue aceitar essa fraqueza e superá-la. Joana confirma seu próprio destino. Se ela tivesse sido inocentada da heresia, se ela não tivesse voltado atrás em sua retratação, é pouco provável que algum dia ouvíssemos falar dela. Sua morte, da forma como ocorreu, sacrificando-se. O que ela acreditava é o que trouxe sua proeminência. A história de Joana, sua vida toda, é moldada por sua incrível força de vontade. E sua morte, 22 meses depois de seu grandioso triunfo, a coroação do rei francês, é a excepcional corporificação final disso. Segundo relatos de testemunhas oculares, ela não pede por sua vida. Ela simplesmente chama Jesus com uma voz forte e perseverante, conforme as chamas sobem. Temos a prova da tradição oriental que as pessoas em estado de meditação altamente concentrado não expressam dor alguma, pois parecem desligadas de qualquer tipo de estímulo externo. Então sabemos que isso é possível e bastante extraordinário. A vida adulta da jovem Joana é dominada por seu fervor religioso. Parece que a psicologia dessa devoção extrema e força de vontade oferecem uma explicação para seus milagres lendários. Mas apesar desta grande devoção para com seu Deus, é a Igreja Católica que a queima como herege. E são necessários quase 490 anos para que a mesma Igreja finalmente reconheça Joana d'Arc como santa. Versão Marshmallow São Paulo.